Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o sexto semestre da Faculdade de Psicologia. Era para ser sétimo, né? Mas como vocês sabem, eu dei uma atrasada aí no meu curso pelo fato de eu ter transferido aqui para Rio Verde. Algumas matérias não aproveitou porque a grade é diferente. Então, por isso vocês vão ver aí esses dois vídeos de sexto semestre, porque agora eu consegui me organizar e saber quanto tempo eu vou gastar para terminar a faculdade. Era para mim estar no oitavo e atualmente eu comecei agora o sétimo, então eu vou dar uma atrasadinha, vai atrasar um período aí. Mas enfim, já superei isso, bola pra frente, e eu quero falar um pouco com vocês sobre o sexto semestre. Se eu não me engano, eu tive 6 matérias e um estágio. E vou falar aqui, né, as matérias que eu tive e vou explicando um pouco sobre cada uma delas. Gente, foi um semestre muito puxado, pelo fato de ter algumas matérias que eu não estava gostando, que já estava maçante ou que eram muito complicadas, as provas, a temática, a maneira, né, como o professor dava aquela matéria. E a primeira matéria que eu tive foi Técnicas de Avaliação Psicológica 3. Então, essa foi a terceira matéria que eu fiz, que ela tem continuidade, né? Lá a gente chama de TAP, TAP 1, TAP 2 e TAP 3. Então, eu tive a TAP 3, finalizando aí esse ciclo de TAPs, né? Esse ciclo dessa matéria. A TAP 3, ela não tinha prova, então era só elaboração de laudo, documento, os documentos que psicólogo precisa utilizar em algum momento da sua vida, seja no consultório, seja em alguma empresa que trabalha, algum hospital, né? Sempre vai ser requisitado esses tipos de documentos. E a gente trabalhou, então, com elaboração de documentos. A gente fez aplicação de teste, onde a gente dividiu a sala em duplas, né? E cada dupla tinha que aplicar um teste. A gente aplicou o IFP, que é um teste de personalidade, avalia os critérios ali da personalidade da pessoa. Então, eu apliquei na minha dupla e a minha dupla aplicou em mim. E aí, depois a gente tinha que elaborar um laudo psicológico a partir do meu teste. Então, tipo assim, a partir do teste que eu fiz, eu tinha que elaborar um laudo sobre aquilo ali. Foi, assim, um pouco difícil, um pouco complicado, mas no final deu certo. A gente também elaborou a avaliação psicológica. A gente respondeu uma avaliação psicológica. Outro documento também que a gente fez, a declaração psicológica, o atestado psicológico, tudo a gente elaborou. O professor colocava lá uma demanda ou um caso e a gente ia e elaborava. Então, assim, eu achei interessante essa matéria, mas achei um pouco difícil a elaboração desses documentos. Mas conforme ia fazendo, ia ficando mais fácil, né? E ia dando mais clareza ali no processo que eu tinha que fazer e todas as informações que eu tinha que colocar. Nessa matéria, o professor passou a resolução pra gente, onde lá tá todos os documentos elaborados por um psicólogo, tem todas as explicações, todos os critérios, então foi algo bastante pertinente. A segunda matéria que eu tive foi Análise Experimental do Comportamento 3. Gente, para mim foi um desafio essa matéria, pelo fato de eu não gostar muito de analisar comportamento, essas coisas, mas o professor deu continuidade, também é uma matéria de continuidade, então nós temos 3 AECs, e esse semestre que passou eu finalizei tanto as TAPs quanto as AECs, e eu não vi a hora de finalizar essas matérias, gente, vocês não têm noção. E assim, o professor passou
um livro, né, onde a gente fazia resumo daquele capítulo, a gente discutia e a gente viu várias coisas relacionadas ao comportamento mesmo. Essa matéria de TAP 3, geralmente ela tem prática no laboratório com os ratinhos, só que a gente não foi por conta do tempo, que foi muito escasso, esse semestre passou bem rápido e tinha poucas aulas disponíveis e o laboratório estava em reforma. Até daria para a gente ter ido, mas não, o laboratório em si estava em reforma, mas aonde entrava para ir para o laboratório, o caminho que a gente fazia. Então acabou que quando a reforma terminou, já estava no final do semestre, então não ia dar para fazer essa prática. A gente teve uma prática com um jogo lá de repetições, onde a gente viu como a gente condiciona o comportamento do ser humano, como que essa análise pode ser feita nas pessoas, em crianças, o que pode ser feito para modificar o comportamento, enfim, muitas coisas. A terceira matéria que eu tive foi Psicologia da Personalidade 2. Também é uma matéria de continuação. Quando eu fiz a1 ela falava muito sobre os tipos de personalidade, né, que a gente tem. E dessa vez a gente viu alguns autores, né, que falou sobre a personalidade, que cada um tinha uma visão sobre a personalidade em si, como a personalidade era formada, no que eles acreditavam, né, quando era criança, em relação à criação, em relação a uma criança. Então a gente viu sobre Freud, a gente viu sobre Lacan, sobre Corner eu acho, e os outros eu não vou lembrar o nome. Então a gente foi passando por cada autor e vendo a maneira como eles acreditavam, a maneira como eles fizeram os seus estudos, os seus experimentos. A maioria tinha esses pensamentos e suas teorias baseados na sua criação, naquilo que elas viveram. Então foi bastante interessante. A quarta matéria que eu tive foi Psicologia da Saúde. Eu gostei bastante dessa matéria, onde a gente pôde ver aonde o psicólogo atua, o que ele faz dentro da área da saúde, como que é o trabalho do psicólogo, a importância, né, dessa ponte que o psicólogo faz entre o paciente e o familiar, entre a equipe e o paciente, entre a equipe e a família, a equipe médica, né? Então, assim, é muito importante a gente ver esse trabalho do psicólogo na área da saúde. Também tem não só em hospitais, mas no CAIS, no CAPS, em postinho de saúde. É imprescindível, é muito importante a presença de um psicólogo, que faz toda a diferença ali naquele lugar. A quinta matéria que eu tive foi Psicologia Organizacional do Trabalho. Então, a gente chama de POT. Eu tive POT 1, né, no semestre que passou, onde a gente viu a prática do psicólogo na organização, no RH, a prática do psicólogo ali na equipe de trabalho, na participação de entrevistas. Então foi uma matéria bastante interessante, apesar de eu não gostar muito da área, eu achei assim muito importante. Às vezes a gente pensa que o psicólogo só atua na clínica. Eu já falei várias vezes para vocês que o psicólogo atua em hospitais, em empresas, atua na clínica, atua na escola. Então, assim, existe uma gama aí de lugares que o psicólogo pode atuar, até mesmo no esporte e muitas outras áreas, na jurídica, que ainda não é muito conhecida, a área da forense, né? Então, a gente viu essa matéria. No final, a gente teve que elaborar um trabalho lá relacionado à escala, com os valores do trabalho, enfim. Foi bem interessante. E a sexta matéria que eu tive
foi língua portuguesa. É uma matéria do primeiro período, só que eu fiz esse semestre. Como eu tô irregular, então eu fico em vários períodos. E foi assim, gente, algo bem escola mesmo. A gente viu sobre verbo, sobre porquês, sobre pronomes, né? A gente viu algumas diferenças de palavra, concordância verbal, quando usar onde, aonde, essas coisas assim, sabe? Não foi algo muito relacionado à psicologia, não, mas foi algo mais relacionado à linguagem mesmo, à maneira de se comunicar. E o estágio que eu tive o semestre passado foi de psicologia social comunitária. Eu atuei dentro da delegacia, onde eu fiquei na área do acolhimento. E para quem não sabe, pelo menos aqui em Rio Verde, estou falando da nossa realidade, lá na delegacia a gente tem alguns grupos, né? Que é o grupo de mulheres, o grupo de menor infrator, tem o grupo também de pais enlutados. E aí alguns estagiários trabalham com esses grupos que têm horários fixos e o acolhimento ele fica lá na recepção recebendo as pessoas que chegam, né, com as suas queixas, oferece o atendimento. Se essa pessoa se encaixar em algum dos grupos do departamento de psicologia, a gente oferece esse atendimento, né? Passa o número dessa pessoa, dessa vítima, né? Para responsável ali, a psicóloga, por esses grupos. E foi isso, gente. O acolhimento, ele tinha flexibilidade de horário, então eu sempre fazia nos dias das minhas folgas, para não atrapalhar no meu serviço. E aí eu fui, eu acho que umas 5 vezes, se eu não me engano, fiquei durante 4 horas lá, todas as vezes que eu ia. E foi uma experiência muito enriquecedora. Eu atendi vários casos, várias demandas, mulheres violentadas, vítimas de bullying, vítimas de golpe. Então, assim, é muito interessante a gente ver a vivência de cada um. Às vezes a pessoa ela só quer desabafar, só quer colocar para fora aquilo que ela está sentindo. E a gente poder fazer essa escuta é muito gratificante. Você vê o alívio da pessoa ao falar o que ela está sentindo. Então foi esse o vídeo, né? Foi esse o meu 6º semestre da faculdade. Estou aí iniciando o 7º semestre e com muitas expectativas. Venho falar para vocês também, se vocês quiserem eu posso fazer estúdio vlog e trazer mais conteúdos relacionados à faculdade aqui. É isso, deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande e até o próximo. Tchau!